Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua eterna consolação por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, considerando todo o valor que a Páscoa tem para cada um de nós, considerando também a riqueza das leituras que nos é oferecida na oitava da Páscoa. A primeira semana da Páscoa nós chamamos de oitava, né? Assim como nós temos a oitava do Natal, que é a primeira semana do Natal, nós também temos a oitava da Páscoa. Então, considerando a riqueza que nos é oferecida, eu proponho a cada um de vocês fazer um breve comentário sobre toda aquela liturgia, tendo a clara noção de que quase sempre se repete sobre o mesmo fato, mas se fala do mesmo fato de uma forma diferente. Os nossos evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas, eles apresentam o fato da ressurreição em visões diferentes. Claro que há realidades que se repetem, mas também há realidades que são únicas em tudo. E na descrição do vídeo vou colocar as leituras para que a gente possa, de repente, fazer ainda com o tempo a nossa leitura espiritual sobre esse tempo da Páscoa. Tá certo? Então, se nós visualizássemos as primeiras leituras, onde nós lemos praticamente todos os dias os relatos dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por São Lucas e tudo. E Lucas apresenta naquele livro os relatos das primeiras comunidades cristãs. Fala sobre Pedro e João, fala sobre São Paulo, fala sobre Santo Estevão, fala sobre o princípio da nossa fé. Por isso que é um livro muito explorado, muito lido, muito meditado, refletido nesse tempo, para que a gente compreenda o princípio da nossa caminhada cristã católica. Então, alguns aspectos foram apresentados semana passada e a gente deve trazer aqui hoje. Primeiro ponto. Foi nos apresentado o Pentecostes. Nós ainda não celebramos, né? Vai ser celebrado somente após a Páscoa, após a ascensão do Senhor, após o Corpus Christi. Mas é trazido por quê? Porque é um evento muito importante para a igreja, em tudo, né? O Pentecostes, ele marca aquele momento em que os apóstolos estavam há 40 dias sem Jesus Cristo, talvez sem perspectiva. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? O Senhor já foi levado ao céu, estamos aqui sozinhos, desamparados. E Deus envia o Espírito Santo Paráclito para conduzir a igreja quando aqueles 12 homens estavam com Maria Santíssima em Jerusalém. E é muito oportuno nós trazermos o Pentecostes, por quê? Porque se nós visualizamos algumas leituras desse tempo, o Senhor sempre fala de sopro, sempre fala do Espírito Santo. Então, quando o Senhor fala dessas realidades, ele já está preparando o coração dos discípulos para o grande evento que acontecerá logo em breve. É importante também nós trazermos aqui diante de cada um de nós que os Atos eles apresentam algumas testemunhas, como o próprio Pedro, como o próprio João, como os apóstolos, né? São discursos que são voltados para a multidão, para os judeus, discursos que convidam a multidão à conversão. Não é à toa que em um dos relatos, pelo testemunho de Pedro e de João, pela pregação deles, 3.000 pessoas se converteram. Ou seja, a alegria do primeiro anúncio daqueles que conviveram com Jesus Cristo gera os primeiros frutos da fé. Tem também a cura do homem coxo na porta do templo. Aquele homem que vive na porta do templo pedindo esmolas, recebe a cura pela oração de Pedro e de João, e aquele homem fica boa parte do tempo como que na cola dos apóstolos. E tudo. Por conta disso, Pedro e João são perseguidos, são criticados. E isso era uma praxe na época, para não dizer também no nosso tempo.
Porque qualquer pessoa que vive em coerência com a palavra de Deus, ela é criticada, ela é perseguida, ela é desrespeitada. E tem que ser alguém que tem um coração muito centrado em Jesus Cristo, muito em espírito de oração, para poder, o que, não se deixar ser levado pelas paixões, pela razão, ser corrompido por aquilo que é puramente humano, ou seja, tem que ser alguém disposto a caminhar realmente na justiça de Deus, com a sua misericórdia, né? Lembrando a pessoa de Jó e tudo. E visualizando os nossos evangelhos, que nós ouvimos aí os relatos da ressurreição, a partir de Mateus, a partir de João, a partir de Lucas e o próprio Marcos, né? João foi mais explorado que os demais apóstolos. Marcos foi explorado um pouco, mas cada apóstolo nos oferece uma riqueza e tudo. Eu estava me preparando para fazer esse live, essa gravação, e eu lembrei de algo muito importante. As testemunhas mais presentes nos relatos da ressurreição são as mulheres. Independentemente daquelas que estão presentes, daquelas que o evangelista fala, é tão interessante que eu creio que desde esse tempo a igreja ela ganhou um rosto feminino. Se nós visualizamos as pastorais, os movimentos, comunidades, as lideranças, independentemente do serviço que elas exercem, a maioria das lideranças são femininas. A partir do momento em que Deus escolhe a Nossa Senhora Virgem Maria para ser sua mãe, que Deus também coloca Santa Isabel, que Deus também chama a profetisa Ana, que Deus também coloca Maria Madalena, nos relatos da Paixão Verônica, enfim, tantas mulheres participam do ministério de Jesus, é porque Deus queria que a mulher ocupasse um lugar diferente. E querendo ou não, as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Então, na oitava da Páscoa, nós ouvimos com certa reticência, repetição, esse anúncio. Então, esse lugar que as mulheres ocupam deve servir para cada um de nós como uma valorização, um respeito, um carinho e tudo. Outro lado também, que o Evangelho também ressalta, de anunciar com alegria a ressurreição e também sem medo. Nós somos convidados nesse tempo em que, às vezes, a mídia, às vezes, os filmes, os noticiários, ou para não olhar para trás, antes do coronavírus, às vezes nós éramos dominados pelas más notícias, né? Tantas mortes, tantas doenças, a violência, assim por diante, a corrupção. Então nós somos convidados a sermos conduzidos por esse sentimento da alegria daqueles que ressuscitaram também com o próprio Cristo, sem medo, com toda disposição. As mulheres são testemunhas e também são aquelas que anunciam primeiramente a ressurreição de Jesus. Os anjos também são colocados. É interessante também que Pedro e João também representam muito bem como que a instituição na liderança de Pedro e o carisma, olhando João como discípulo amado, aquele que estava presente na cruz. Então, naquele episódio em que os dois correm em direção ao túmulo, João corre, mas espera Pedro. Pedro entra e João entra depois. E João, ele não se questiona, ele observa e, ao observar, ele crê na ressurreição. E ele crê porque ele ama. Pedro, ele vai olhar as outras evidências, ele enxerga aquele fato de outra forma, mas de toda forma também nos enriquece e tudo. É importante também nós observarmos algo muito rico, e isso Jesus Cristo falou para cada um de nós, que um dos relatos muito importantes que nós meditaremos nesse tempo é o momento que Jesus Cristo está com os discípulos de Emaús. Aquilo ali não foi simplesmente uma aparição sem sentido, mas pelo contrário, de todo sentido. Por quê? Porque junto com os discípulos, Jesus Cristo, aquele momento, ele é um peregrino comum. Mesmo o Evangelho dizendo que ele não era, né? Porque ele fala que Jesus Cristo apareceu. Os discípulos não reconheceram, não compreenderam. E foi preciso que Jesus partilhasse o pão
junto com eles, para que eles compreendessem quem era Jesus Cristo. Os olhos só abriram depois. Então aquele foi um sinal de Deus. Naquele momento, Jesus Cristo ele valoriza, primeiro ponto, né? O evento salvífico, a sua ressurreição. Outro ponto, ele valoriza o estar em comunidade. As aparições de Jesus Cristo aconteceram em comunidade. Jesus Cristo não apareceu sozinho para um deles. Se nós fizéssemos um retrospecto, Jesus que aparece para a comunidade, mas Tomé está ausente. Depois Jesus Cristo aparece para Tomé e a comunidade. E Tomé toca nas suas feridas, toca no seu lado. E aquele momento que Jesus está com os discípulos de Emaús, Jesus Cristo repete aquele gesto que ele falou para cada um de nós e pediu que nós fizéssemos em memória. Aquilo que nós fazemos a cada missa. Que não é simplesmente o repetir. Cada missa tem a sua beleza. Cada missa repete um gesto de amor e entrega do Cristo. Por isso, tantos de nós estamos sentindo saudade da Eucaristia física. Vocês com saudade de estarem na igreja, rezando, recebendo o corpo e sangue de Cristo, exercendo o seu serviço, vivendo a sua fé. Eu, como pároco, como pastor, tenho certeza também o Padre Jair, também sente essa saudade. Mas nós somos convidados nesse tempo a retornar às raízes da nossa fé. Quando não se tinha a mesma liberdade, a mesma possibilidade, quando a fé era vivida no oculto, quando essa fé era vivida às escondidas, de forma doméstica. Então é importante que a gente retorne às raízes, se aprofunde ainda mais e possa, enraizado naquilo que é essencial, tocado naquilo que é essencial, descobrir o valor. O valor que de repente foi deixado para trás. O valor que de repente a correria dos trabalhos, dos estudos e atividades acabou fazendo com que a gente deixasse de lado. Então vamos valorizar, cuidar, viver bem esse tempo, tomar os devidos cuidados com a nossa saúde, com a saúde daqueles que estão na nossa responsabilidade. Rezemos por todos aqueles que são médicos, enfermeiros, que trabalham nos hospitais, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, aqueles irmãos e irmãs que adoeceram, ou que estão adoecidos por qualquer doença, não somente pelo coronavírus. Tudo, né? É tempo da gente unir o nosso coração com o coração do próprio Cristo. Passemos envolvidos com esse mistério da Páscoa, para que, nesse tempo, nós deixamos ser tocados, preenchidos e enchidos pelo Espírito Santo, e como missionários, anunciarmos esse Deus, anunciarmos essa Páscoa, anunciarmos essa ressurreição. Mesmo que a gente não saia da nossa casa. Santa Teresinha nunca saiu do Carmelo, mas, no entanto, foi escolhida para a igreja para ser padroeira das missões. Então, com a nossa vida, com a nossa oração, com o nosso recolhimento, com a nossa quarentena, sejamos também anunciadores desse reino de Deus, portadores dessa boa notícia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa padroeira Imaculada Conceição, vivendo ainda as alegrias da festa de Jesus misericordioso, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma excelente noite e uma excelente semana. Lembrando também que o nosso dízimo está sendo atualizado, né? Está sendo atualizado. Em breve nós estaremos implantando o WhatsApp para que todas as pessoas possam receber ou de repente repassar o seu dízimo pelo WhatsApp, né? Para encurtarmos as distâncias nesse tempo. Ao mesmo tempo, convido vocês a permanecerem firmes nas suas colaborações, com o nosso dízimo, com os nossos carentes, com o zelo e a corresponsabilidade com a nossa igreja, para que a nossa igreja permaneça viva e de pé, sendo cuidada também pela oração e pelo gesto concreto de cada um de vocês. Então, enquanto a gente não retorna para a vida comum de oração e de serviço, que a gente possa permanecer unido pela força da oração, pela comunhão que nos une em nome da fé, pela comunhão que também nos une como comunidade. Um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês e que a bênção de Deus possa alcançar
cada pessoa que está em casa, cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que está enferma, preocupada, angustiada, cada pessoa que está preocupada. Que Deus alcance cada um deles. Conceda a paz, a sabedoria, o discernimento, o autocontrole, a fortaleza, a sabedoria. Um grande abraço. Deus os abençoe e um excelente noite.